Que alegria podemos nos reunir nessa segunda-feira, dia 14 de setembro, festa da exaltação da Santa Cruz. Hoje é um dia de grandes graças, em que a cruz de Cristo é plantada no nosso coração, na nossa casa, na nossa família, na nossa comunidade, na igreja inteira e no mundo, para nos dar grandes graças de cura e conversão. Então, voltemos todos juntos para a Santa Cruz e deixemos que ela trabalhe os nossos corações e que ela nos introduza nesse grande mistério que é a ciência da cruz. Hoje a igreja nos dá palavras muito profundas que vão fazer adentrar os nossos corações justamente nesse coração a coração com Jesus na cruz. E quero acolher a todos que se juntam a nós para esse momento de Lexio, nossas casas de vida, de aliança, todos os nossos benfeitores, amigos, padres religiosos, famílias, todas as pessoas que, por providência, abrem agora o nosso canal Web TV. Seja bem-vindo e mergulhe nessa aventura de a cada dia escutar a palavra de Deus e se deixar trabalhar pela ciência da cruz. Hoje a igreja nos propõe como primeira leitura duas possibilidades e nós vamos mergulhar nas duas. Você pode abrir a sua palavra de Deus em Números 21, do versículo 4 ao versículo 9. Números 21, do versículo 4 ao versículo 9. A serpente de bronze vai ser uma figura do poder da cruz. Então escutemos com atenção. No caminho, o povo perdeu a paciência, falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito para morrer neste deserto? Pois não há nem pão nem água, estamos enfastiados desse alimento de penúria. Então o Senhor enviou contra o povo serpentes abrasadoras, cuja mordedura fez perecer muita gente em Israel. Veio o povo dizer a Moisés: pecamos ao falar contra o Senhor e contra ti. Intercede junto do Senhor para que afaste de nós estas serpentes. Moisés intercedeu pelo povo e o Senhor lhe respondeu: faz uma serpente abrasadora e coloca-a numa haste, e todo aquele que for mordido e a contemplar viverá. Moisés, portanto, fez uma serpente de bronze e a colocou em uma haste, e se alguém era mordido por uma serpente, contemplava a serpente de bronze e vivia. Partiram os israelitas e acamparam em Obote, depois partiram em Obote e acamparam em Jerabeim, no deserto que faz limite com Moabe, do lado do sol levante. Bonito perceber que o Senhor vai pedir a Moisés que faça esse símbolo dessa serpente de bronze que vai ser plantada numa haste. E que símbolo é esse, senão o símbolo da cruz? Que símbolo é esse, senão o símbolo da cruz, em que essa serpente de bronze é o símbolo de Jesus pendido na cruz. Aquele que for picado contra a serpente e se olhar, se contemplar, essa serpente de bronze será curado. Ao olharmos para Jesus, é como que o antídoto, o que vem tirar todo o veneno da maldade em nossos corações é a Santa Cruz. E por que que o povo começou a murmurar? Por que que o povo veio a pecar falando mal do Senhor e de Moisés? Porque demorou a manifestação do poder da cruz. Às vezes nós somos muito impacientes e queremos a salvação logo, na hora certa, no momento que desejamos. Hora que o Senhor tem um momento, Ele para nos dar essa salvação que vem por meio da cruz. Veio o povo dizer a Moisés: pecamos ao falar mal contra ti e contra o Senhor. Por isso intercede junto a Deus para que afaste de nós essas serpentes. As serpentes é ao mesmo tempo o símbolo do mal e ao mesmo tempo o Senhor assume sobre si todo o mal para nos curar de todo o efeito, de todo o veneno do mal. No caminho, o povo perdeu paciência. Com essa primeira leitura, nós temos essa graça de descobrir que não é bom perder a paciência. Não é bom não aceitar sofrer as demoras de Deus. Às vezes, para nós, o tempo vai parecer longo, vai parecer como se Deus nos esqueceu, mas, na verdade,
Deus espera a hora certa para agir. E olha o segredo, versículo 8. Aquele que for mordido e contemplar, viverá. O Senhor quer verdadeiramente nos dar de contemplá-lo, e ao contemplá-lo, nós podemos verdadeiramente nos deixar curar, converter. Aquele que for mordido pelo mal, aquele que for picado pelo veneno do pecado, ao contemplar Jesus na cruz, pode ser completamente restaurado. Aquele que o contemplava, vivia. Bonito ver que outra palavra que nos é dado para essa primeira leitura, você pode abrir a tua Bíblia em Filipenses 2, 6 a 11. Filipenses 2, 6 a 11. Vai nos mostrar como Jesus, Ele mesmo, teve que aprender a obediência. E Ele mesmo foi se despojando, isto é, Ele foi assumindo a condição de escravo, a condição de servo. Ele foi aceitando a cruz na sua vida. Ele, estando na forma de Deus, não usou de seu direito de ser tratado como Deus, mas se despojou, tomando a forma de escravo, tornando-se semelhante aos homens e reconhecido em seu aspecto como homem. Abaixou-se, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz. Por isso Deus soberanamente o elevou e lhe conferiu o nome que está acima de todo nome, a fim de que ao nome de Jesus todo o joelho se dobre, no céu, sobre a terra e sob a terra, e que toda a língua proclame que o Senhor é Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Bonito, porque nessa carta aos Filipenses, que na verdade é a carta da alegria, nos é dada o segredo da alegria, que é a ciência da cruz. O Senhor aceita se abaixar, o Senhor aceita sair dessa condição de glória que Ele tem para tomar esse lugar de escravo, esse lugar semelhante aos homens, com aspecto de homem, e abaixa-se, obediente até a morte e morte de cruz. O Senhor escolheu assumir sobre Ele a nossa morte. Por causa da nossa desobediência, Ele foi obediente até a cruz para poder verdadeiramente nos salvar, para poder verdadeiramente nos resgatar. É bonito ver que Jesus não esconde a sua vida, não tenta salvar a sua vida, mas ao contrário, Ele entrega a sua vida para que nós possamos ter a vida. E o Pai vai conferir poder ao nome de Jesus, a fim de que ao nome de Jesus todo o joelho se dobre. É tão bonito esse hino que cada sábado nós cantamos nas vésperas da ressurreição, e a comunidade de Sementes do Verbo se ajoelha justamente nesse momento, quando canta esse versículo, a fim de que ao nome de Jesus todo o joelho se dobre. A autoridade de Jesus, porque Ele obedeceu, é uma autoridade que vai salvar, não subjugar. Quando nos ajoelhamos perante o nome, a proclamação do nome de Jesus, não é que somos subjugados, ao contrário, é que somos salvos pelo poder da sua autoridade. Então, o fato de nos ajoelharmos é reconhecermos a sua divindade, é reconhecermos a sua autoridade na nossa vida, é reconhecermos o seu poder em nós. E somos chamados a fazer o quê? Diante da cruz de Jesus, a proclamar que Jesus é Senhor. Ele é o Rei, Ele é Senhor. Salmo 77, você pode abrir a tua Bíblia. Salmo 77, 78. Povo meu, escuta a minha lei e dá ouvido às palavras da minha boca. Vou abrir minha boca numa parábola. Vou expor enigmas do passado. Quando os matava, então o buscavam, convertiam-se e procuravam. Recordavam que Deus era seu rochedo, que o Deus Altíssimo era o seu Redentor. Eles o adulavam com a boca,
mas com a língua o enganavam. Seu coração não era sincero com ele, não tinham fé na sua aliança. Ele, porém, compassivo, perdoava as faltas e não os destruía. Reprimia sua ira muitas vezes e não despertava todo o seu furor. É muito impressionante perceber a misericórdia de Deus, que não cessa de fazer misericórdia, que não cessa de tentar se oferecer a cada um de nós como esse rochedo firme, esse rochedo da salvação, mas nós, muitas vezes, não temos esse coração sincero. Com os lábios, com a boca, de forma superficial, dizemos: Senhor, Tu és Senhor, eu quero Te seguir, eu quero dar a minha vida. Mas depois é como se retomássemos a nossa vida nas nossas mãos e não deixamos Jesus ser Senhor. E olha que bonito, o seu coração não era sincero com eles, mas ele permanecia fiel à aliança. O povo não tinha fé na sua aliança, mas Deus perdoava as faltas e não os destruía. E reprimia muitas vezes a ira, no sentido de força, porque Deus é onipotente, Deus tem força, mas Ele reprime a ira, porque Ele deseja que cada um de nós se renda livremente por amor. Deus não é um Deus que vai nos subjugar, Deus não é um Deus que vai nos oprimir, Deus é um Deus de amor. É um Pai cheio de ternura, é um Pai que nos dá o seu único Filho para nos resgatar. E é isso que o Evangelho de hoje vai nos dizer de uma forma muito eloquente. Você pode aprender de cor esses versículos do João 3, que são versículos salvadores. João 3, de 13 a 17. Ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que seja levantado o Filho do Homem, a fim de que todo aquele que crer tenha nele a vida eterna. E olha que bonito agora. Pois Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho único, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou o seu Filho ao mundo para julgar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Que bonito percebermos que Nosso Senhor envia Jesus ao mundo, não para nos condenar, não para nos cobrar algo, não para nos subjugar, não para sublinhar o nosso fracasso, a nossa indignidade, mas para nos salvar. Yeshua, Jesus, quer dizer Deus salva. E a cruz, e por que devemos trazer a cruz no peito? E se você ainda não tem uma cruz, eu te peço, hoje, dia da festa da exaltação da Santa Cruz, recebe a cruz de Jesus e carrega ela ao peito. Se você pertence a uma família espiritual, carrega essa cruz que simboliza a tua pertença também ao corpo ao qual você pertence. Mas recebe a cruz de Cristo, porque carregarmos a cruz de Cristo não é um amuleto, mas é aquecer, é dizer sim eu quero, sim eu desejo, sim eu consinto a salvação que Deus me dá pelo poder da sua Santa Cruz. Sim, eu desejo viver uma vida unida à ciência da cruz. Deus amou tanto o mundo. E aquele que carrega uma cruz, ele aquece, ele se rende a esse amor tão imenso que é o amor de Jesus na cruz. E mais, porque Jesus entrega a sua vida por nós, nós nesse dia somos chamados também a entregar a nossa vida por Jesus e pelos irmãos. Amor com amor se paga. E Jesus hoje dá a sua vida inteiramente por você e por mim. Eu também sou chamada a dar a minha vida inteiramente por Jesus. Santo André de Creta, bispo, vai na sua homilia nos falar justamente dessa glória e dessa exaltação da cruz de Cristo. Celebramos a festa da cruz. Por ela as trevas são repelidas e volta à luz.
Celebramos a festa da cruz e, junto com o crucificado, somos levados para o alto para que, abandonando a terra com o pecado, obtenhamos os céus. A posse da cruz é tão grande e é tão imenso o valor que o seu possuidor possui um tesouro. Clamo, chamo com razão tesouro aquilo que há de mais belo entre todos os bens nela, pelo conteúdo e pela fama. Nele, por ele e para ele, reside toda a nossa salvação e é restituída ao seu estado original. Se não houvesse a cruz, Cristo não seria crucificado. Se não houvesse a cruz, a vida não seria pregada ao lenho com os cravos. Se a vida não tivesse sido cravada, não brotariam do lado as fontes da imortalidade, o sangue e a água que lavam o mundo. Não teria sido rasgado o documento do pecado, não teríamos sido declarados livres, não teríamos provado da árvore da vida e não se teria aberto o paraíso. Se não houvesse a cruz, a morte não teria sido vencida e não teria sido derrotado o inferno. É, portanto, grande e preciosa a cruz. Grande sim, porque por ela grandes bens se tornam realidade. E tanto maiores quanto pelos milagres e sofrimentos de Cristo, mais excelentes quinhões são distribuídos. Preciosa também porque a cruz é paixão e vitória de Deus. Olha que bonito. A cruz é paixão e vitória de Deus. Paixão pela morte voluntária nesta mesma paixão. E vitória porque o diabo é ferido e com ele a morte é vencida. Assim, arrebentadas as prisões dos infernos, a cruz também se tornou a comum salvação de todo o homem. Que ainda a cruz seja a exaltação de Cristo. Escuta o que Ele mesmo nos diz. Quando eu for exaltado, atrairei todos a mim. Quando eu for exaltado, atrairei todos a mim. Que bonito essa meditação de Santo André, do bispo, e que bonito percebermos que há um mistério de sedução que é para ser vivido nesse dia. A cruz para nós não é sinal de morbidez, nem de masoquismo, nem de um sofrimento jansenista, não. A cruz para nós é sinal de paixão. Deus que nos ama até a loucura da paixão. Deus que nos ama de um amor que quer salvar e por isso entrega a vida. Desde 335, então o início do cristianismo, que as duas basílicas foram construídas em Jerusalém por ordem de Constantino, filho de Santa Helena, uma sobre o monte do Gólgota e outra no lugar em que Cristo foi sepultado e ressuscitado pelo poder de Deus. E justamente essas duas basílicas são dedicadas nesse ano de 335, e a Santa Cruz foi exaltada e apresentada aos fiéis. Então é bonito ver que a exaltação da Santa Cruz, a veneração dessa grande relíquia onde o corpo de Jesus foi pregado e morreu, escorreu todo o sangue por cada um de nós, é guardado desde o início. A cruz está guardada na tradição e no coração de cada verdadeiro cristão. É bonito perceber que não se trata apenas de uma cruz de metal ou de madeira, mas é a cruz de Cristo que vem impregnar todo o meu ser. Então que o Senhor nesse dia nos dê a grande graça de viver sob o poder da cruz, sobre a alegria de sermos todos de Deus e de proclamarmos que Jesus é Senhor. Não esqueça, ajude-nos nesse dia da Santa Cruz a espalhar mais e mais a palavra de Deus, tornando-se um benfeitor conosco, e nos diga qual o horário que você mais gostaria para essas meditações da Léxio Divina. Eu sei que muitos já voltaram a trabalhar, muitos já estão no outro ritmo. Me diga através do nosso site,
no nosso chat qual o horário que você prefere para essa meditação matinal da Lectio Divina. E nesse dia da exaltação da Santa Cruz, a nossa Web TV quer ficar bem perto de você e quer continuar a derramar as graças que jorram do coração de Jesus. Logo a seguir, o Santo Rosário, o Percurso da Misericórdia, e hoje é um dia especial nesse Percurso da Misericórdia, não perca a adoração eucarística às 17 horas, a Santa Missa diretamente da nossa Casa-Mãe, e agora, a pedido de muitos que nos pedem que mudemos o horário de Amamos os Santos, esse percurso com a espiritualidade dos nossos santos padroeiros, e estamos fazendo um percurso bonito com Santa Teresinha de Menino Jesus, será de 15 em 15 nas noites de segunda-feira. Então não perca, nos encontramos logo à noite para escutar como o poder da Santa Cruz transformou a vida de Santa Teresinha e da sua família e de tantos outros, porque ela intercedeu. Que Deus nos abençoe a todos e que Ele abençoe a toda a nossa família espiritual nesse dia de grande festa, a exaltação da Santa Cruz. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Faça o sinal da cruz sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre aqueles que você ama e proclame que Jesus é Senhor e que a sua cruz vem salvá-lo.